Qual o maior meia entre os maiores clubes do Brasil? Ou pelo menos aqueles 12 grandes clubes do Brasil, né? Vamos descobrir aqui hoje nessa análise que eu vou fazer. Galera, eu juntei algumas informações aqui do SofaScore, como eu gosto bastante de fazer, e assim, eu fiz isso porque eu estou muito frustrado como vascaíno, estou muito frustrado com os números do Payet e do Coutinho. Então eu estava analisando justamente, será que ele em relação aos outros meio-campistas dos clubes grandes do Brasil nesse início de temporada, será que eles estão tão mal assim? Feito isso, eu juntei algumas informações que eu achei mais relevantes para avaliar o meia, informações ofensivas, defensivas, e aí eu juntei isso daí e coloquei tudo e fiz um cálculo, né, para tentar ranquear de alguma forma, para saber qual que é o melhor e qual que é o pior também, que é uma informação muito boa, né? Bom, vocês estão vendo aí na tela, né, o mapa de calor de cada um desses jogadores. Vocês conseguem ver que apesar de todos serem ali meio-campistas, alguns jogam mais avançados do que outros, preferem jogar por uma ponta ou pela outra. Não existe posição fixa mais no futebol, né? Então, existe até um questionamento. Você poderia falar, por que você pegou o Luciano no São Paulo e não o Lucas Moura? Por que você pegou sei lá, o Savarino no Botafogo e não pegou outro? Cara, é o meu entendimento também, né? Eu entendo muito pouco de futebol, mas alguma hora ia ter precisado dessa subjetividade minha. Bom, colocando aqui então esses jogadores com esses critérios, eu avaliei minutos participados, né? Participações em gols, soma de gols e assistências, conversão, que é um percentual de chutes no gol e a quantidade de gols que ele faz, é para saber realmente quão efetivo é o jogador, finalizações no gol também, assistências, passes chaves. Passe-chave é quando você dá um toque e o cara finaliza. Grandes chances criadas é quando você dá um toque muito melhor do que o outro, deixa na cara do gol e o cara perde. Precisão de passe é o número de percentual de passes certos. Cruzamentos certos é o número de cruzamentos certos, como o nome já diz. Precisão de cruzamento é quantos cruzamentos você faz e acerta. Dribles certos e aí ações defensivas, desarmes, interceptações e chutes bloqueados, certo? Então eu tentei compreender aí bastante coisa, tá até um pouquinho de parte defensiva dos jogadores. Começando nos minutos, a gente vê aí que o Veiga e o Arias se destacam nessa parte, o Memphis também jogou bastante, o Payet, por ser reserva, ele vai ter uma participação menor em minutos mesmo. Até o Matheus Pereira, eu nem não estou acompanhando o Cruzeiro, então não sabia que ele estava jogando tão pouco assim. E o Neymar também, que chegou esses dias, né? Só que, mesmo assim, quando a gente vai para participações em gols, a gente vê que o Neymar, apesar de ter poucos minutos, já tem 6 participações. Isso aqui já é bastante coisa. Em compensação, a gente vê que o Coutinho, com 609 minutos em campo, 100 minutos a mais que o Neymar, participou bem menos que ele. O Payet é reserva, participou 407 de 407 minutos de jogo, mas fez quase nada, tem uma participação em gol só. E aí o destaque aqui do Arias e do Veiga, né? E o Memphis também, cada um ali com 7 ou 8 participações em gols. É legal a forma como que eles se diferenciam, né? O Veiga é um cara que dá mais assistência, tem jogadores aqui que fazem um pouquinho mais de gols, como é o caso do Luciano e do Neymar, que tá aqui. O Neymar tá bem dividido entre gols e assistência. O cara chegou esses dias, já tá com 6 participações em gol, tem quase 300 minutos a menos que o Veiga. São bastante bons os números do Neymar. Questão de conversão, quão efetivos são os jogadores? Isso daqui me surpreende, porque o Felipe Coutinho é um cara que, quando ele chuta no gol, ele tende a acertar mais do que os outros. Ele e o Neymar, e o Alan Patrick também, tem uma precisão bem grande, ali em torno de perto de 20%. É uma pena que o Coutinho realmente não chute mais ao gol, então, né? Porque talvez seja uma questão de, se ele tivesse mais confiança para isso, ele faria mais gols, assim como o Neymar. Passes chaves, a gente tem aqui isso aqui é um absurdo, o Arias e o Veiga, principalmente do Arias, principalmente, 36 passes chaves, o cara tá jogando muito. Se colocasse o Arias no Vasco lá com o Verratti, eu acho que ia dar bem melhor do que o Coutinho lá, porque realmente o número de participações, o número de passes chaves que ele faz, que ele serve o atacante, é absurdo. O Veiga e o Neymar também estão muito bem, mas assim, é surreal o Arias, 36 passes chaves é muita coisa. E assim, isso também vale muito para a questão de assistência, né? Se o cara, às vezes o cara tá dando vários passes chaves e o outro jogador,
e o atacante do time não está aproveitando. Podia até ter criado um indicadorzinho diferente para isso daqui. Precisão no passe, o Arias também é absurdo, 90% de precisão no passe, cara, isso. E com essa quantidade de assistências são números absurdos mesmo do jogador do Fluminense. Em questão aqui de cruzamentos, o Veiga vai indo muito bem nisso, ele tá acertando bastante escanteio, né? Você vê que no mapa de calor dele tem até um pontinho aqui no escanteio, igual o Neymar, só que ele acerta ainda bem mais do que o Neymar em relação ao cruzamento. 35, um terço dos cruzamentos que ele faz, ele acerta. O Matheus Pereira, apesar de ter uma precisão muito boa, ele não tem cruzado tanto, né? O Memphis também. Talvez se eles cruzassem igual o Veiga, o percentual aqui diminuiria. Em questão de dribles, o Arias de novo se destaca muito, 23 dribles certos. Você vê que o segundo aí, o Neymar, o Memphis e o Matheus Pereira estão bem longe dele, quase 10 abaixo. E as ações defensivas, isso daqui também me impressiona muito, que o Veiga, além de ter números ofensivos excelentes, ele faz muito bem em questões de desarme, interceptações, chutes bloqueados. Isso daí está relacionado com a forma que o time joga, né? Mas mesmo assim, você tem um jogador de meio campo para ataque com tantas ações defensivas, como é o caso do Veiga, até o Memphis aqui também participa muito, o Luciano, o Scarpa, enquanto o Coutinho está aqui participando muito pouco, o Arias, que vai muito bem na fase ofensiva, não está tão bem nessa parte defensiva. São estratégias, mas quando o cara participa de tudo, né, é um meio-campista completo que a gente fala. E aí, para tentar determinar qual que é o melhor meio-campista do Brasil até esse momento, eu juntei as informações aqui de quantos dos critérios cada um deles é o melhor e em quantos dos critérios cada um deles é o pior. Se a gente analisar isso, a gente vê que o Veiga ele é melhor em 6 desses critérios, é pior só em um, que é dribles certos. Então eu poderia só pegar essa parte aqui e já determinar quem que é o melhor e quem que é o pior dos meio-campistas brasileiros. Só que existe uma questão chamada regularidade, né? Você pode não ser o melhor em tudo, não ser o pior em nada, ser o segundo melhor em tudo ali e conseguir uma boa pontuação. Então eu quis fazer um índice que eu gosto muito para essas análises, que é justamente pegar o desempenho do jogador e dividir pelo maior desempenho do critério analisado. E aí, a partir disso, eu tenho o número de 0 a 1, né? Que se eu somar esses índices de cada jogador, eu tenho ali uma pontuaçãozinha que eu posso utilizar como se fosse um desempenho dele. E aí, esse desempenho de cada jogador tem aqui embaixo agora, e a partir disso daqui eu posso fazer uma segunda análise, que é dar um ponto a mais pelos critérios onde ele é o melhor e um ponto a menos pelos critérios onde ele é o pior, premiando assim um cara que ele vai muito bem em alguma coisa e penalizando o cara que vai muito mal em alguma coisa também. Então, fazendo isso, dando um ponto para o que é o melhor e tirando um ponto do que é o pior, eu cheguei no ranking final, né, a pontuação de cada jogador, que me trouxe esse ranqueamento aqui dos melhores meias do Brasil, com o Rafael Veiga na primeira posição, seguido pelo Memphis e depois o Arias, com o Payet aqui do Vasco em último lugar. O Coutinho ficou aqui bem abaixo também, mas Payet, Matheus Pereira e Savarino estão nas piores situações aqui, muito refletido a fase que os clubes estão, né? Tanto o Vasco, o Cruzeiro e o Botafogo não tem um começo de ano tão bom assim, diferente de Palmeiras, Fluminense, Santos e Corinthians, que estão indo muito bem. E aí, galera, o que vocês acharam dessa minha análise? Vocês gostaram? Querem que eu faça isso de novo com outros jogadores em outras frentes? Comentem aí, curtam, compartilhem esse conteúdo para que eu possa voltar a fazer outras situações dessas. Valeu, gente. Abraço.